Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso cafezinho. Eu já peguei o meu café e você já pegou o seu? Vamos despertar então, começar o primeiro capítulo para despertar o curador que há em todos nós? Estou muito animada. Eu peço já que antes de começar você curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas venham e eu me estimule a fazer a leitura do livro avançado. Então vamos lá. O nome desse capítulo é A Formação do Theta Healing. Eu vou te contar como se a gente estivesse lendo o livro mesmo. Então a Vaiana conta que ela já nasceu com uma habilidade intuitiva para cura, mas o plano inicial dela nunca foi trabalhar com cura. Na verdade, a Vaiana já estudava taoísmo, naturopatia e nutrição, mas ela fazia isso não porque queria trabalhar como uma curadora. Ela estudou tudo isso porque ela queria resolver algumas questões de saúde dela mesma. Aqui a gente já começa a perceber como é legal, né? Como às vezes a gente está buscando alguma coisa para resolver um problema e o aprendizado dessa coisa está diretamente conectado ao nosso propósito. Então, ao longo da história que eu vou contar da Vaiana aqui, a gente vai perceber como que o propósito de vida, no fundo, ele já foi criado pela sua própria alma, né? E muitas vezes os desafios que a gente traz aqui são os desafios que a gente cria para poder relembrar esse propósito e trazer esse propósito à tona. Então, esse caminho da Vaiana, ele começou mais ou menos em 1990. Naquela altura, ela estava se separando do marido, né, e ficou com 3 filhos. Então, ela meio que virou uma mãe solteira, tendo que dar conta de 3 filhos pequenos. Motivada pela necessidade de pagar essas contas, ela ouviu dizer que o governo tinha sido obrigado a contratar uma quantidade de mulheres para o departamento de energia. E ela sabia que tinha uma usina elétrica mais ou menos perto da casa dela. Então o plano dela ali, né, era para ela ter uma sustentação trabalhando com a segurança nuclear e poder manter aquela família, já que agora ela era pai e mãe, e sem se distanciar das artes, né, daquilo que ela gostava, porque ela sempre teve muito interesse pelas artes. Ela sabia que seria difícil, porque era uma longa viagem até a usina, mas o salário e os benefícios que ela ia receber ali valiam a pena. Então a gente percebe que nesse momento da vida dela, lá em 1990, ela estava naquele modo sobrevivência, né, fazendo de tudo ali para cuidar daqueles filhos, aceitando qualquer coisa de trabalho, mesmo que não tivesse nada a ver com o trabalho dela, era uma pessoa sensível, intuitiva, artística, mas... Então, em 1991, a Vaiana começou um longo treinamento para ser segurança numa usina nuclear. Dá para imaginar a Vaiana como guarda de segurança de uma usina nuclear? A fundadora dessa técnica tão amorosa, né, trabalhando ali com segurança de uma usina nuclear? Que como tinha muita concorrência para trabalhar para o governo, isso levou ao desenvolvimento, ao treinamento dos seus limites. Ela foi até os limites. Então, olha como mesmo não tendo nada a ver com o propósito dela, desafiar os seus limites num trabalho tão concorrido também fez com que ela desenvolvesse com certeza virtudes, né, e aptidões para depois sustentar energeticamente tudo isso que ela faz hoje. Então ela conta que depois de conseguir acabar, né, de concluir esse curso, e no período que ela guardava a certificação para poder, de fato, trabalhar com o governo, que era o objetivo dela, ela encontrou um trabalho numa fábrica ali perto. E ela disse que nunca se desconectou das coisas que ela gostava de fazer. Então eram longas jornadas, né? Ela trabalhava nessa fábrica, tinha vezes que o turno era de meia-noite até a manhã do dia seguinte, mas ela nunca se desconectava daquilo que ela queria fazer. Então, nos períodos ali que tinha uma folguinha, ela fazia leituras intuitivas nos funcionários, ela fazia esboços assim, olhando para os funcionários e esboçava, fazia os seus desenhos, ela nunca se desconectou daquilo que ela queria mesmo. Mas com o tempo, com o desgaste, imagina como é puxado um trabalho desses, tendo 3 crianças em casa, ela percebeu que aquilo não ia dar um bom futuro para uma mãe solteira que criava 3 filhos sozinha. E aí nesse momento ela conta assim, e aí alguns problemas de saúde começaram
a me incentivar a estudar mais sobre medicina naturopata. Olha como existe uma cocriação interna quando a gente tem que se alinhar. Às vezes o nosso corpo cria até problemas de saúde para que a gente se motive a buscar soluções que estejam de repente alinhadas futuramente ao nosso propósito. Mais ou menos em 1994, quando ela estava concluindo o estudo em medicina naturopata, ela resolveu abrir um espaço, né? Uma empresa que oferecia massagem, informação nutricional e prática de naturopatia em tempo integral. E aí ela sentiu pela primeira vez que aquilo era confortável para ela e que ela estava realmente seguindo o seu propósito, o seu caminho. E ela percebeu que estava entrando no seu propósito, porque quando ela criou esse espaço, né, essa empresa, ela percebeu que magicamente muitas portas começaram a se abrir. E aí um dia, um intuitivo que foi encontrar com ela sugeriu que ela fizesse, né, as leituras intuitivas, esse trabalho que ela fazia como forma de sustento mesmo. Foi aí que caiu a ficha dela. E aí é muito lindo que ela conta no livro que quando ela tomou essa decisão, como mágica, os clientes para as leituras intuitivas começaram a chegar. E eles vinham e eles ficaram assíduos e começou a correr um boca a boca, então que as coisas começaram a acontecer ali. E aí ela percebeu que ela fala assim no livro, que nesse momento eu percebi que se eu quisesse ter mais informações da fonte, era só eu subir e me conectar que elas seriam dadas. E ela conta que nesse momento então as habilidades psíquicas dela começaram a aumentar muito, as leituras intuitivas dela começaram a ficar muito mais profundas, muito mais claras, né? Conforme ela ia treinando a mente e se dedicando para aquilo, ela começou a fazer leituras muito mais profundas. Até que as pessoas começaram a pedir que ela ensinasse aquela técnica. E esse foi o início da Havaiana Stable como uma médica intuitiva. Ela conta que a partir daí, então, suas experiências metafísicas começaram a ampliar num nível exponencial. Mas, enquanto isso acontecia na vida dela, ela começou a desenvolver um problema muito grave na perna direita. A perna direita dela começava a inchar até chegar no dobro do tamanho de uma perna normal. E aquele inchaço todo e uma dor muito insuportável fez com que ela fosse buscar um médico convencional e ver o que estava acontecendo ali naquela perna. Então, em agosto de 1995, a Havaiana foi diagnosticada com um câncer nos ossos. Os médicos disseram que ela tinha um tumor no fêmur da perna direita. E a cada teste que ela fazia, esse câncer era confirmado e o especialista depois, nesse tipo de câncer, falou que só tinha visto 2 vezes na vida aquele caso e que era um caso realmente muito raro. Ele disse que talvez a melhor solução fosse amputar aquela perna para que ela sobrevivesse por mais algum tempo. Então o médico recomendou que ela fosse para a Universidade de Utah para fazer uma biópsia no fêmur, né? Então ela ia ter que abrir a perna, fazer uma raspagem do osso para coletar uma amostra do tecido ósseo interno. E assim foi. O marido dela, na época, que ela estava casada, já não era o pai dos filhos dela, era um outro marido. Eles eram recém-casados, então ele a levou durante 4 horas, ele foi dirigindo até Utah e ela com uma dor insuportável. Quando chegou lá, o procedimento era bem invasivo, né? Tinha que abrir a perna para fazer essa raspagem e ela conta que ela tinha que ficar acordada durante esse processo, então ela escutou o barulho do martelo, da broca, de tudo ali, raspando e cortando o osso dela, que foi assim bem horrível e com bastante dor, foi bem traumático. O que acontece é que depois, quando essa cirurgia acabou, né, essa biópsia acabou, eles disseram que ela deveria dormir ali no hospital, mas o marido disse que não podia dormir, que ela não tinha plano de saúde, que eles iam ter que ir embora, que ele ia passar a noite com ela na casa do irmão. Então a Havaiana disse que estava tão sem força, tão debilitada, que ela não conseguiu nem discutir com aquele marido e aceitou. Na hora que eles estavam saindo, então o médico disse a ela que ela não poderia apoiar aquela perna no chão, que a perna estava muito fraca e que se acontecesse, se ela apoiasse o peso na perna, a perna ia romper. E se ao acaso, né,
ela fraturasse aquele osso, ia ter que imediatamente fazer uma amputação para que o câncer não espalhasse pelo corpo. Então imagina a situação, né, de dor, de desespero, de falta de amparo, de estrutura, e aquele marido que tirou ela dali naquele estado. Também não dá para culpar, eles não tinham plano de saúde, e aí tem o sistema de crenças de cada um, mas foi um sofrimento muito profundo. Então ele foi dirigindo até a casa do irmão, que era o local mais próximo, ela passou a noite ali com ele, e no dia seguinte eles voltaram por muitas horas até a casa dela. Bom, ela ficou mais ou menos umas 6 semanas cambaleando ali, se segurando em muletas, com muita dor, e os médicos deram para ela mais ou menos uns 2 ou 3 meses de vida. E aí ela conta que ela tava assim com muita dor, mas ela tinha muita força para sobreviver, porque quando ela parava para imaginar a situação dos filhos sem ela, ela entrava em desespero, porque ela não conseguia imaginar que os filhos fossem separados para viver cada um com um parente, nem que eles voltassem a viver com aquele pai que era tetraplégico, que também não ia conseguir garantir uma formação boa para as crianças, e estava ali cheia de dor, e mesmo assim ela estava lutando pela vida. Ela estava naquele recém-casamento, mas que não tinha nada de bom, eles estavam longe de ser um casal, aquele casamento era inclusive um peso a mais para a doença dela. E nessa parte do livro, assim, é uma parte bem tocante, onde ela se enche de compaixão por ela mesma, né? E ela fala assim: dava pena de me ver. Eu mancava pelo escritório e me debruçava na maca para fazer massagem nas clientes e fazia leituras intuitivas com muita luta, lutando contra aquela dor, e não porque fosse uma pessoa forte e guerreira, mas porque eu tinha compromissos financeiros, eu tinha que pagar as contas para manter os meus filhos. Então, eu fico imaginando a dor dessa mulher, né? Foi realmente um processo muito difícil que ela passou. Enfim, diante desse caos e dessa dor, ela ainda conseguiu desenvolver uma infecção por estafilococos na perna direita. E aí foi assim, o golpe de misericórdia. Mas ela conta também que mesmo doente, cheia de dor, as habilidades começaram a ficar cada vez maiores e a conexão dela com o Criador começou a crescer. Isso a gente vê, né? Muitas pessoas, quando adoecem, começam a se conectar mais com Deus, começam a fortalecer a fé. Então, não há mal que não tenha um ganho para o seu subconsciente. Isso fica muito claro na história dela também, né? E aí ela conta que um dia, confusa e profundamente triste, ela suplicou para Deus: por que eu? Por que eu, Deus? Por que minha perna? Por que eu tenho que morrer agora? Eu achei que eu tivesse mais coisas para fazer por aqui, como que vai ser isso? E aí ela conta que ela escutou uma voz tão alta, tão verdadeira, como se estivesse ao pé do ouvido, de Deus dizendo: Baiana, você está aqui, com ou sem uma perna, então lide com isso. Work on me. But I would go up and pray, what's wrong with me? And I get, well, you have work replacement, you need to get that out of your body. And then I would pray again, well, how am I going to heal myself? And I hear the same thing over and over. You already know how to do this. E ela disse que foi aí que ela entendeu que ela ia ter que se curar sozinha, que ela ia fazer alguma coisa e ela ia se curar. E aí ela conta que muitos curadores ali, né, do entorno ouviram falar da história dela, e muitos curadores vieram para trabalhar com ela. Ela recebeu muitas e muitas orações, e ela tem certeza que foram essas orações que a mantiveram viva até que ela conseguisse buscar essa autocura. Foi nesse momento então que ela constatou que ela mesma se trataria, já não tinha o que fazer, não tinha plano, os médicos já tinham desenganado, e ela ganhando cada vez mais força, porque ela não podia deixar aqueles filhos, e ela realmente tirou forças do além e decidiu que ela mesma se trataria.